e nós estamos no capítulo 11, versículo 25, dando continuidade, então, né, a sequência exata aí dos capítulos e versículos, né, que a gente está fazendo, tá? Só relembrando, né, eu gosto sempre de a gente relembrar um pouquinho, né? Jesus falava, né, a respeito de João Batista, né? Que as pessoas foram ver lá no deserto, né? Foram ver um caniço sacudido ao vento, né? Foram ver um homem de trajes finos? Não, né? Foram ver João Batista, que era mais do que um profeta, né? Que era aquele que foi dito, né? Nas profecias, né? Pelos profetas, né? Do Antigo Testamento, né? Eis que envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Falando de João Batista, né? Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior, né? Então, ele é o Elias que havia de vir, né? Mas Jesus falando que essa geração era como as crianças, né? Que falam, que estão numa praça brincando, né? E que dizem umas para as outras, né? Tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não lamentastes, né? Porque o plano espiritual tem dado inúmeras oportunidades para o planeta e nós temos relegado ao abandono essas oportunidades, né? Aí depois a gente falou do julgamento das cidades do lago, né? Porque as cidades nas cercanias do lago de Genezaré receberam muito, né? Das curas, dos ensinamentos e não se arrependeram, né? E as pessoas não aproveitavam. Então, Jesus falou que essas cidades, né, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, tantas outras aí, sofreriam muito, porque muito receberam, né, e precisavam aproveitar os ensinamentos, né? Aí, continuando hoje, descanso para a alma, tá? Tá dando para ouvir bem, né? Na internet aí tá tudo normal, né, Rosana? Tá, né? Então tá jóia. Então, descanso para a alma. Está também em Lucas, né, capítulo 10, 21 a 24. Lembrando que nós estamos no Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus respondendo disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos infantes. Né? Quer dizer, a primeira coisa, né? Jesus... já que ele estava naquela linha de raciocínio de que muito estava sendo dado àquelas cidades, né, aquelas pessoas que receberam curas, receberam tanta coisa, né, a presença de João Batista, que dentre os nascidos de mulher era o maior, aqui na Terra, reencarnado, o maior era João Batista, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, de tantos recursos sendo dados e as pessoas não aproveitando, até hoje, né, a gente tem que... Nosso desafio é aproveitar tudo isso, fazer valer o Espiritismo também, fazer valer Jesus e tudo que a gente recebe, né? Mas Jesus chama a atenção do fato do Senhor, do Pai ter revelado, ter ocultado essas coisas aos sábios e inteligentes. É até contraditório, né? Por que Jesus está agradecendo Deus por ter ocultado essas coisas, né, aos sábios e inteligentes? Então a gente tem que... Parece contraditório, né? Ele podia ter agradecido por Deus ter revelado essas coisas aos sábios e inteligentes. Mas é que os sábios e inteligentes, eles não estavam sabendo como deveria saber. Até hoje, né? A gente pode ter um cientista com muito conhecimento e negar Deus absolutamente. Negar o Espírito, negar a moral cristã, Jesus, como a gente já viu frequentemente, ainda vê. Então, não quer dizer propriamente aquela sabedoria que nós temos que desenvolver. Sábio aqui significava sabichão, esperto, espertão, né? Tinha esse significado. Né? Era uma coisa
mais para o lado negativo do que para o positivo. Não é a sabedoria de fato, como a gente entende hoje, né? Que é o conhecimento elevado pelo sentimento. Tá? Sábios e inteligentes. Você pode ter uma pessoa muito inteligente, mas não compreender exatamente da forma que precisava compreender. É preciso, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a maturidade do senso moral. Precisa a maturidade do senso moral. Com a maturidade do senso moral, você pode ter uma criança que sabe mais do que um adulto, do que um idoso. Você pode ter uma pessoa que não tem formação acadêmica nenhuma, mas tem muito mais sabedoria do que uma pessoa que tem formação. Né? Tem pós-graduação, PhD e tal. E às vezes uma criança manifesta mais sabedoria do que uma pessoa muito formada, muito estudada, vamos dizer assim. Né? Então Jesus está indo nessa linha, eu imagino. Né? Porque está agradecendo, ainda bem que o Senhor, né, soube proteger a verdade àqueles que não estão preparados para receber a verdade. Né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: é preferível menos virtude com orgulho do que muita virtude com... menos virtude com humildade do que muita virtude com orgulho. Interessante isso, né? Quando fala orgulho e humildade, né? Então fala lá na mensagem no Evangelho: é preferível menos virtude, menos capacidades que a gente tenha tal, com humildade, do que muita capacidade com orgulho. É exatamente isso que fala lá no Evangelho, né? Então é isso, ó, ainda bem que o Senhor protegeu as coisas superiores para aqueles que ainda não têm capacidade de lidar bem com elas. E revelou aos infantes. Né? Jesus sempre compara as crianças, os infantes, com a infância espiritual da humanidade, vamos dizer assim, mas também com a pureza, né? Com a simplicidade, né? Com a espontaneidade da criança, né? Com a doçura da criança. Ainda bem que o Senhor revelou essas coisas àqueles que parecem mais simples, né? Parecem à primeira vista desprovidos da capacidade de entender, mas muitas vezes entendem muito mais profundamente do que as pessoas que têm uma formação superior, né? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que interessante, né? Então, todas essas coisas me foram entregues por meu Pai. Então, dando a entender que tudo que a gente vai desenvolvendo recebendo de Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria, a fonte de todo amor. Tudo que nós temos na vida procede de Deus, não é? Então, até a gente vê no livro dos Espíritos, de onde tiram os Espíritos a sua inteligência? Aí a resposta é da inteligência universal, de Deus. Da inteligência universal. Então, tudo procede de Deus, né? Então, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Né? Quer dizer, quem que conhece Jesus na condição profunda de Jesus, ele é o Filho. Né? Ele é o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Vocês não conseguem me entender. E falando para o pessoal que estava ouvindo, vocês não conseguem me entender e me enxergar como o Pai me enxerga. Como Deus o conhece. Inclusive, ele separando a individualidade dele e a de Deus. São seres, né? Deus é o Criador, Jesus também é uma criatura, né? Ele não é Deus. Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Só Deus que conhece Jesus, né, nessa profundidade, né? E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele. Ninguém tem aqui na Terra uma visão tão profunda a respeito de Deus como Jesus tem, não é? Qualquer coisa que a gente for formular aqui, conceitos a respeito de Deus, a gente pode falar uma porção de coisas sobre Deus. Ainda não é
a totalidade do que Deus representa. Porque nenhum de nós consegue conceber Deus no que Ele é de fato. Porque na nossa limitação, a gente não consegue conceber muitas coisas, né? E entre elas, a maioria das coisas a gente não consegue conceber ainda. Né? A gente vive numa limitação muito grande, né? Mas ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aqui na Terra, Jesus era o que mais conhecia a Deus. Do que era possível a ele conhecer de Deus, era o que mais conhecia, né? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? Quer dizer, Jesus ele veio para a Terra para trazer uma revelação a respeito do Pai. E ele veio trazer principalmente a visão de Deus como Pai. Em primeiro lugar, né? Deus como Pai. Não com Deus como um chefe dos guerreiros, como aquele que lança um exército contra outro exército, que subjuga as pessoas, com Deus vingativo. Não, ele veio trazer a ideia do Deus Pai. Né? E Jesus veio revelar que esse Pai é amor. Então, a gente pode resumir a mensagem de Jesus em revelar o amor do Pai por todos nós, né? E a necessidade de nós nos amarmos também, né? Então, ele revelou um pouquinho mais aos discípulos, que podiam entender um pouco mais, né? E para a população ele revelou menos. Ele utilizou de parábolas, utilizou de historinhas, para que elas não se chocassem com a visão para a qual elas não estavam preparadas ainda, né? Mas que com o tempo elas viriam a compreender, né? Lembrando que o Rafael está com o microfone lá atrás, quem quiser é só levantar a mão, tá, pessoal? Então ele diz, né? Porque o capítulo aqui é descanso para a alma. Então ele diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Lembrando que na tradução do Haroldo Dutra é um pouquinho diferente, um termo ou outro, mas o sentido é o mesmo, né? Então, o chamado de Jesus. Jesus continua nos dizendo: vinde a mim. Né? E nós precisamos ir. Mas aí Emmanuel pergunta para a gente, né? Quem está disposto a abandonar o objeto da sua aflição? Esse que é o questionamento, né? Emmanuel nos questiona. Tá, Jesus falou: vinde a mim, fez o chamado. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, desesperados. Mas aí Emmanuel pergunta: quem está disposto a largar o objeto da sua aflição? Porque o problema é esse, pessoal. A gente fica tão agarrado aos objetos da nossa aflição, a gente fica tão identificado com o mundo exterior e com as ansiedades e preocupações e posses, né, do mundo e controles do mundo exterior, que nós acabamos nos tornando escravos daquilo que a gente julga possuir. Olha que coisa, né? A gente acaba se tornando escravo daquilo que a gente julga possuir. E frequentemente, parafraseando Jesus, a gente ganha o mundo e perde a gente mesmo. Né? Muito identificados, muito grudados nos apelos de ordem exterior. Não quer dizer que a gente não precise das coisas exteriores. Todos nós precisamos, né, pessoal? Precisamos pagar as contas, precisamos, né, comprar roupas, alimento, aluguel, comprar casa, tudo isso. A Joana de Ângeles fala que a família, ela fala isso no Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Ela fala que a família precisa dos bens por causa da segurança. Quando ela fala um capítulo sobre os bens, ela fala que a família, né, o homem deve buscar os bens porque a família precisa disso, para que haja um mínimo de segurança na estrutura familiar, né? Nós entendemos isso. Mas aí nós temos que traçar limites, nós temos que cuidar para que a nossa vida não seja apenas a busca dos bens, né? Mas que seja também uma busca metafísica, uma busca espiritual. Tudo que começa a se transformar em motivo de escândalo para nós, Jesus também já orientou. Se a tua mão for motivo de escândalo, corta os teus olhos, né? Não é para ninguém cortar a mão, nem arrancar os olhos.
Mas, simbolicamente, se a gente começa a perceber, se a gente começa a perceber que aquilo especificamente está sendo motivo de aflição, opa, eu estou me escravizando a uma coisa que está acabando comigo, acabando com a minha saúde, né? Então, para a gente ir encontrar esse descanso, encontrar esse alívio, né, é preciso que a gente também saiba relativizar o objeto das nossas aflições, senão a situação vai saindo do controle, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Né? Então, o jugo é aquela estrutura que coloca em cima do boi lá, né? Se não me engano é isso, né? É aquela estrutura de madeira que coloca em cima do boi, aqueles carros de boi de antigamente, não é isso? Quem conhece, né? Antigamente aí, o jugo é aquela estrutura que colocava para o boi puxar a carroça, o arado, eu não sei muito bem, mas eu sei que é essa estrutura de madeira que colocava em cima do boi, o jugo. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quer dizer que com Jesus o jugo é mais leve, né? O peso é tudo mais suave. Até a Nete Guimarães, aquela palestrante, né? Que muitos gostam bastante, e ela fala muito bem, é médica, depois fez psicologia também, e tem umas palestras bem interessantes na internet, e ela demonstra, numa das palestras dela, que realmente com Jesus o jugo é mais leve, o fardo, né, é mais suave. Ela demonstra isso biologicamente, bioquimicamente, através de estudos recentes da neuropsicologia, né, acho que é isso. Ela demonstra isso cientificamente que realmente, né, com a oração, com a leitura, com o pensamento positivo, né, com a elevação, nós temos uma vivência interna mais suave. A dor diminui. A dor, então, ela demonstra por meios neurológicos, bioquímicos, que realmente a dor diminui. Isso é provado, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? O meu jugo, ela comprova isso, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Porque alguém lá tinha desafiado ela, uma questão de sala de aula lá, e ela colocou na cabeça e foi pesquisar, né? E acabou fazendo um trabalho a respeito disso, né? Então é muito importante, né? E é mesmo, né, pessoal? Porque, só complementando aqui, todos nós estamos aqui por causa disso, né? Todos nós, se não fossem as dificuldades, doenças, se não fossem as perturbações que a gente sofre, os sintomas que a gente sente, talvez nós nem estaríamos aqui. Eu falo por mim, né? E eu sei que é uma coisa que vocês vivem também. A gente busca pela necessidade ainda. Nós buscamos pela necessidade, né? E a gente encontra aqui esse jugo suave, esse fardo leve, não é? A gente entra na sala de passe com o fardo pesado, né? E aí recebe o passe ali e sai bem mais leve, não é? E a gente volta para casa e tem um final de semana, um domingo bem melhor, uma semana melhor. É lógico que a gente sente isso, senão a gente não viria mais, né? Então a gente vem, sente isso. A gente adentra a casa, a gente adentra o portão, a gente já sente, não sei se vocês percebem. Né? Dependendo de onde a gente venha, tinha uma época que a gente fazia atividades assim, passava o domingo à tarde inteiro visitando casas de pessoas doentes, periferia, situação problemática às vezes, e a gente via um monte de ambientes assim, né? Então entrava e saía de uma porção de ambientes. Esse tipo de trabalho de visita às casas assim, é um trabalho que exige bastante, assim, porque é um treino bem in loco mesmo, né? Você vai ali onde o problema está instalado, que é na casa das pessoas, né? Mas aí a gente vinha no final da tarde aqui para o centro para fazer uma descompressão, vamos dizer assim, né? Entrava na sala de descompressão, né? Então a gente vinha aqui para fazer uma prece, às vezes até socorria um ou outro espírito que algum médium percebeu numa casa ou na outra. Então, era uma espécie de pronto-socorro espiritual, né? Interessante que a gente cruzava as fronteiras do centro aí,
Olha, gente, parece que a gente estava flutuando. A impressão que dava, assim, depois de ir para várias casas, parecia que a gente estava flutuando, assim. Parecia que é mais leve, o corpo mais leve, tudo mais leve, né? Então é bem visível mesmo aqui o ambiente, né? Aí vamos entrar nas espigas arrancadas no sábado, tá? Quem tiver com fome aí já vai abrindo mais ainda o apetite, as espigas. Isso está também em Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, e Lucas, capítulo 6, 1 a 5, tá? Então, naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. Será que eles arrancaram as espigas do pé e começaram a comer? Acho que não, né? Não é possível, né? Vai pegar a espiga assim, dura, daquele jeito? Acho que não dá, né? Estranho, né? Mas aqui fala que eles só tiraram as espigas e começaram a comer, né? Passado pelas as plantações. Oi? Milho novo, verdinho, dá? Dá para comer assim? Depois a gente experimenta, a gente faz um teste. Deve cair que nem, que nem pedra, né? O cidadão deve ficar meio combalido. Mas ok. Eles pegaram as espigas e começaram a comer, né? O que aconteceu depois a gente não sabe. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Quer dizer, ainda por cima os fariseus, marcação cerrada ali dos fariseus, né? Ainda por cima os fariseus foram reclamar que eles estavam fazendo aquilo que não era permitido fazer no sábado. Né? Por quê? Eles não podiam trabalhar no sábado. Né? Não podiam trabalhar no sábado. Sábado é o dia guardado para o descanso. Né? Então foram ali de novo a questão do sábado. De vez em quando eles chamavam a atenção de Jesus, eles criticavam, porque Jesus estava curando no sábado, porque Jesus estava ensinando no sábado. E agora porque os discípulos estavam pegando as espigas no sábado. Né? Então não podia. Ele, porém, lhes disse: não leste o que Davi, quando teve fome, não leste o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Então, ele está fazendo uma referência. Jesus é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Né? Tanto que vira e mexe ele faz uma correlação com o Antigo Testamento. Emmanuel, justamente por isso, ele fala assim no livro A Caminho da Luz. Né? Ele fala que o Antigo Testamento deve ser estudado também, porque existe uma profunda relação do Novo com o Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento ele está repleto dos símbolos, dos códigos da ciência secreta dos judeus, que era um conhecimento muito profundo. Então Emmanuel fala isso, que muitas vezes é meio que inapreensível para nós. Muitos que estudam a Kabbalah, muitos que estudam, né, outras vertentes até vêm a estudar essa simbologia, esses códigos. Né? Não tem sido objeto propriamente do estudo espírita, mas também todo o conhecimento é válido. Né? Quem sabe aí com o tempo, né, a gente vai adquirindo mais informações nesse sentido. Então não leste o que Davi fez quando teve fome, ele e os que estavam com ele, no Antigo Testamento, lá, né? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação ou da proposição, né? O que não é lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com eles, mas somente aos sacerdotes. Então você vê no Antigo Testamento mesmo, os fariseus que tanto zelavam, né? E evocavam o Antigo Testamento, as regras que Moisés colocou e tal, que eles seguiam ali religiosamente. E aí o Jesus falou: mas o Davi fez isso. Ele entrou na casa de Deus, no templo religioso lá, e ele estava com fome, ele e os seguidores dele comiam os pães da apresentação, aqueles que fariam parte dos rituais deles, né? Que só os sacerdotes podiam comer, né? Podiam utilizar. Né? Então por que ele pôde? E agora os discípulos dele não poderiam comer, né? Ou não lestes na lei
que aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Né? Por quê? Porque os sacerdotes, eles tinham, na atuação deles religiosa, eles tinham um trabalho, o meio de vida deles. Jesus, onde que ele chegou lá e chegou virando tudo lá e chegou né, chutando o pau da barraca, né? Onde que Jesus fez isso? No templo de Jerusalém. Por quê? Porque muitos viviam em função da religião, viviam em função das vendas de cabritos, pombos para o sacrifício e tal, né? E os próprios sacerdotes do templo viviam, trabalhavam. Ora, ninguém podia trabalhar, mas eles trabalhavam justamente lá no templo, né, vivendo da religião. Né? Então o próprio Jesus está chamando a atenção para isso. Os próprios sacerdotes lá no templo profanam o sábado. Né? E Jesus até batia de frente com os fariseus, expoliam as viúvas. Né? Tiram o dinheiro das viúvas com longas preces, com longas rezas, né? Porque era tudo pago. As preces eram pagas, então o pessoal, os religiosos lá, tiravam todos os dinheiros das viúvas. Tinha perdido o marido e acabava perdendo dinheiro também. Né? E permanecem sem culpa. Né? E ainda culpavam os outros. E castigavam os outros porque estavam trabalhando no sábado. Né? Então são as contradições que Jesus apontava para as pessoas, para os próprios religiosos, quando eles queriam pegá-lo em contradição. Aí Jesus, conhecedor disso, apontava as contradições da época. Né? Eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. Em outras traduções, quando está aqui, quem é maior que o templo? Mas ele está dizendo assim, eu estou dizendo para vocês que aqui está acontecendo uma coisa que é maior do que o templo. Eu com os meus discípulos, né, o que a gente está estudando, o que a gente está vivendo, as curas que estão se processando, é maior do que o templo. O templo vai ser destruído, como foi destruído, né? Só ficou o Muro das Lamentações lá, que acho que é o resto do Templo de Salomão, que até hoje é cultuado lá, o Muro das Lamentações. Né? Mas Jesus falava, não vai ficar pedra sobre pedra. Né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então aqui está acontecendo uma coisa que é maior do que essas regras que vocês estão colocando, né? Falava para os religiosos lá. E se soubesses o que significa misericórdia quero e não oferenda, não teríeis condenados os sem culpa. Olha que interessante, né? Dá para entender, né? Bem certinho a linha de raciocínio dela. Se vocês entendessem de fato o que é misericórdia, porque o sentido da religião é a misericórdia. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós nunca vamos pagar as dívidas que a gente tem para com Deus. Jamais nós vamos pagar as dívidas que a gente tem para com a vida. Mas Deus não quer que a gente pague. Deus não está pobre, nós é que estamos pobres. Né? Deus não está pobre e nunca vai estar pobre. Né? Mas nós é que precisamos exercitar a misericórdia. Por quê? Porque a única coisa que Deus quer e que Jesus quer é que nós amemos uns aos outros. Que nós, pelo menos, ajudemos uns aos outros. É a única coisa que Ele quer. Né? Que façamos prece uns pelos outros, né? Que nos amparemos, né? Sejamos misericordiosos uns para com os outros. Né? Mais brandos, mais pacíficos, mais compreensivos. Né? Então, se soubesses o que significa misericórdia quero e não oferenda, não teríeis condenados os sem culpa. Deus não quer as nossas oferendas, que mata os cabritos, os pombas, como faziam na época lá. E até hoje a gente está ainda só quase que em função das oferendas, ainda de ordem material, que é importante como ajuda a caridade, né, a beneficência, isso tudo é importante. Né? A gente começa a abrir o bolso para depois abrir o coração, é um exercício, né? Mas é um convite para que a gente saia da exterioridade.
E nós comecemos a nos doar um pouco mais. Até tem aquela historinha do óbolo da viúva, né, que Jesus conta, daquela velhinha que estava no gasofilácio, que era o lugar onde eles colocavam as oferendas. Então chegava o pessoal rico lá, tal, e depositava lá um monte de moedas de ouro. Né? Um trazia lá alguns cavalos, camelos, não colocava lá, mas trazia, dava posse lá para o templo, né? Pratos riquíssimos, né? O pessoal levava e ia levando então os objetos que eles doavam para o templo, tá? Aí Jesus olhando de longe com os discípulos. Jesus olhando e conversando com os discípulos, olhando, e o pessoal lá, os discípulos dele, nossa Senhor, fulano acabou de dar um monte de não sei o quê. E ela correndo contar para Jesus, e Jesus falou assim, muito bem, isso é bom para ele, porque ele vai se aliviar daquele peso excessivo das posses, não sei o que. Jesus ia, né, explicando para os discípulos. Até que chegou uma velhinha e tirou uma moedinha, a única coisa que ela tinha, e colocou lá, depositou como oferenda. Né? Jesus se aproximou. Naquela hora, Jesus não estava muito preocupado, mas naquela hora ele se aproximou para acompanhar o óbolo da viúva. Era uma viúva e estava ali fazendo sua doação. E ele chamou a atenção dos discípulos. Explicou que ninguém ali deu mais do que aquela senhora. Ninguém ali tinha dado mais do que aquela senhora. Né? Relativizando, olha a visão profunda dele. Porque ela não estava dando do que estava sobrando. Ela estava dando daquilo que ia fazer falta para ela. Talvez era a única coisa que ela tinha, mas a fé era tão grande, a vontade de ajudar era tão grande, que ela estava ali depositando a única coisa talvez que ela tivesse. E aí, no final da história, que o Evangelho não conta, mas Humberto de Campos conta, Pedro foi conversar com Jesus, Senhor, já tinha saído todo mundo do templo e tal, e a sujeira, né, incenso, o pó tinha caído no chão, flores no chão e tal. E Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, então quer dizer que aquela senhora foi a que deu mais? Foi ela que deu mais do que todo mundo, então? E aí tinha uma outra senhora que estava ali ajoelhada no chão, limpando e recolhendo os restos, né, das coisas que tinham sido deixadas ali. Todo mundo já tinha esvaziado o templo. Aí Jesus olhou para a senhora e falou assim, olha, na verdade, ela deu muito, mas ninguém deu ao templo o que aquela senhora está dando. Porque ela está dando do próprio suor dela. Ela está ajoelhada sob o peso da idade e está ali dando do próprio suor, do tempo dela, para prestar um benefício prático ao templo. Porque ainda a moedinha, por mais que fosse do sacrifício da senhora, ainda era uma coisa um pouco mais externa, né? Era um objeto ainda, né? Mas aquela senhora estava dando o esforço dela, do tempo dela, da dedicação dela. Né? Então Jesus chama a atenção que ela estava dando mais. Né? E aí a gente passa a entender a importância do trabalho voluntário, né? A importância de a gente chegar aqui no centro, por exemplo, né? A gente fica feliz, às vezes alguém pega uma vassoura e começa ali, né? Varrer ali fora, outro vai arrumar uma lâmpada, outro vai fazer uma coisinha, outra, né? A gente vê, às vezes, o valor das pequenas coisas que vão cativando as pessoas. Porque a gente vê o esforço das pessoas em ajudar. Às vezes a gente não tem nada o que dar. Porque a gente, às vezes, está passando necessidade, às vezes a gente está sem dinheiro, está sem condições. Mas Jesus deixa claro que não tem problema. A pessoa que tem boa vontade, ela sempre tem o que dar. Né? Ninguém é tão rico que não precise de algo e ninguém é tão pobre que não tem o que dar. Então a gente sempre tem o que dar, né, às pessoas. Né? Então é uma coisa para a gente pensar. Né? Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Né? Então Jesus conclui, o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. É Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta.
Jesus é Senhor do ano inteiro, dos milênios inteiros, dos 5 bilhões de anos que o planeta tem aproximadamente, Jesus é o Senhor, não é? Porque quando a Terra está... Ele dirigiu a formação da Terra. Agora imagina a gente chegar lá na época de Jesus e criticar Jesus porque estão comendo milho lá. Olha que coisa mais mesquinha nossa, né? Se fôssemos nós fazendo isso, olha que coisa mais mesquinha. A gente está falando com aquele cara que ajudou a criar tudo isso aqui. Conhece tudo de genética, de biologia, de física, de química. Imagina o conhecimento dessa pessoa, de Jesus, né? A gente está falando de uma forma mais íntima, assim. Mas imagina assim, o conhecimento dessa pessoa. Imagina a sabedoria, a visão, e a gente brigando com ele. Depois dele nos ter ajudado durante todos esses milhares, acompanhou a nossa evolução, a gente vai brigar com ele porque está permitindo que o pessoal coma o milho lá. É demais, né? Se a gente for parar para pensar, né? Mas é a nossa inferioridade ainda, né? Não tem jeito. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui? Pode ser? Vocês estão cansados já, né? Então vamos dar uma paradinha, porque a gente ainda tem, né? Porque ainda tem um trecho aqui, né? Se bem que... Estou cheio dessas coisas, né? Vocês dão uma ajeitada na cadeira e tal, e falam, vamos continuar mais um pouco. Assim, tem mais um trechinho aqui, deixa eu ver se dá para... Escutei seu pensamento, é transmento de pensação, vendo isso. Porque tem essa história do homem, da cura da mão do homem atrofiado, né? Das mãos atrofiadas, que tem a ver com o negócio do sábado também, foi isso que eu fiquei olhando aqui, né? Vamos fazer rapidinho, a gente já termina também, né? A cura do homem com as mãos atrofiadas. Então, tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Então, na sequência ali, ele foi para a sinagoga, né? Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, né? Perguntaram-lhe dizendo, se é lícito curar no sábado, para que o acusasse. O pessoal já estava com o negócio do sábado na cabeça lá. Eles queriam pegar Jesus no sábado, na questão do sábado. Tá? Então eles perguntaram para ele. Jesus estava na sinagoga, que era a igreja deles, né? E perguntaram se era lícito curar no sábado. Não estavam preocupados nada com a mão do cara que estava atrofiado. Eles estavam preocupados se era sábado ou não, né? Ele, porém, lhes disse, qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não agarrará e erguerá ela? Porque aí Jesus foi esperto, ele pegou no bolso do cidadão, né? E foi direto no bolso lá do pessoal, né? Então tá, vocês têm uma ovelha lá, e você não quer levar prejuízo, não é? Aí no sábado a sua ovelha caiu no fosso lá. Você vai deixar, é sábado, hoje eu não vou tirar ela. Amanhã eu tiro, né? Será que a gente faria isso? Será que os fariseus fariam isso? O pessoal que era, né, não abria a mão nem para dar tchau, né? Então Jesus foi direto na questão do bolso, né? Dos interesses materiais, né? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é lícito fazer o bem no sábado, né? Somos todos criaturas de Deus, né? Mas o homem, pelo significado que ele tem à face da terra hoje, né? Pelo que ele já conseguiu se desenvolver, é lógico que a gente entende a diferença entre um homem e uma ovelha, né? Então, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Se você vai cuidar da ovelha e o homem está quase morrendo lá, ou está com a mão atrofiada, você não vai socorrê-lo só porque é sábado? Não tem sentido, né? Então diz ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e foi restaurada, ficando sã como a outra. Né? Olha, aquela cura imediata. Né? Um fenômeno que ocorreu ali, os espíritos ajudando, os fluidos de Jesus, toda aquela estrutura ali, a mão dele ficou perfeita como a outra. Né? Imediatamente. Após saírem, os fariseus formaram um conselho contra ele, a fim de matá-lo. Vê que coisa, né?
E o homem que estava com a mão curada ali já está feliz da vida, né? Até tem um leproso que Jesus curou, que Jesus limpou, e que Jesus falou para ele se apresentar no templo, né? Porque ele precisava recuperar a sua cidadania, né? Tinha que mostrar lá no templo, fazia parte das regras dele lá. E aí ele foi se mostrar no templo. E aí os fariseus falaram assim, olha, mas quem que te curou? Né? Quem que te curou? Né? Você acha que é correto isso? Começava a falar para o leproso. Imagina, você tem lepra, de repente você está curado e vai mostrar que você está curado. E o pessoal começou a questionar. Aí o leproso falou assim, ó, se está certo, eu não sei, mas que eu estava doente, agora eu estou bem, né? Então o que interessava para ele era isso. E para nós também, né? Imagina, né? Os fariseus queriam pegar Jesus, mas os beneficiados, logicamente, adoravam, né? Então a gente vai dar uma paradinha aqui, né? Acabamos por hoje. Vamos fazer agora a nossa preparação para os passes, né? Fazer esse momento aí de relaxarmos um pouquinho, fecharmos os olhos, tranquilizarmos as nossas emoções, esse momento de autoencontro, que sempre é importante, né, para nós lembrarmos o endereço de casa. Todos nós temos a nossa casa, né? E acima de tudo, nossa casa é o eu profundo, é o eu divino. Nossa casa é encontro com o Pai dentro de nós. Nós precisamos relembrar o que somos em essência. Quem somos nós, uma visão mais profunda. Porque todos os nossos problemas são advindos do esquecimento de quem somos. Somos unos com Deus. Temos que estar integrados em Deus. E essa sensação de separação nos causa medo, insegurança, desespero, aflição. Então, para sairmos desses sentimentos mais inferiores, nós precisamos lembrar quem somos. Lembrar do nosso Pai. Lembrar que somos os filhos. E precisamos assumir a nossa condição de filhos de Deus. Nenhum de nós está órfão e nunca estará, porque sempre estivemos nos braços divinos, sendo acompanhados, sendo cuidados, alimentados, sendo direcionados pelo Pai. Então vamos nesse momento, com o corpo relaxado, com a mente tranquila, nos sentirmos, então, mais integrados com a vida, mais integrados com Deus, como peças nessa grande engrenagem da vida, como peças ainda singelas, mas não menos importantes no conjunto, onde todas as outras peças também se encaixam, onde todos nós nos entrelaçamos, onde as nossas energias se unem, os nossos pensamentos nessa grande teia de pensamentos, de vibrações, formando essas correntes de pensamentos positivos que vibram em todo o universo, que nos perpassam, que nos conectam, e onde nós compartilhamos sentimentos, pensamentos, e também nos nutrimos dos pensamentos e sentimentos da coletividade de seres que povoam o universo. E todas as dimensões, sempre progressivas, cada vez mais sutis e mais sublimes, mais ricas de beleza, mais ricas de espiritualidade, de harmonia, de sutileza. E nós podemos então, em pensamento, imaginarmos essas esferas superiores,
galgarmos os degraus íntimos para alcançarmos essas esferas perfumadas, iluminadas, coloridas, onde vivem seres e coisas, flores, aromas, luzes, pensamentos, sentimentos, muitos deles desconhecidos na Terra, mas com os quais nós nos familiarizaremos a cada dia mais, à medida que vamos nos despojando dos pesos desnecessários que temos carregado. Vamos aliviar esses fardos, aliviar os fardos do coração, do pensamento, do corpo, e vamos sentir a leveza da alma, a leveza do espírito liberto, o espírito que pode viajar mentalmente, espiritualmente, para onde desejar, para aurir o amor divino expresso nessas regiões sublimes que podemos acessar. Senhor Jesus, que nós possamos viver e sentir venha o Teu reino, possamos descobrir o Teu reino dentro de nós e também adentrarmos o Teu reino, que são essas esferas superiores, e que possamos transformar a nossa vida na expressão desse reino à face da terra, materializando tudo aquilo que desejas para nós, tudo aquilo que nós precisamos para uma vida mais consentânea com o Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que agora no momento do passe, onde as Tuas energias e as energias dessas esferas superiores continuarão a jorrar sobre cada um de nós, através de pessoas que se transformam em captadoras, em sintonizadoras especializadas desses fluidos e desses pensamentos que caem sobre todos, para que nos ajudem na nossa harmonização íntima, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que possamos permanecer contigo, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem, né? Vamos passar agora aos passes, né? Agradecendo já antecipadamente a presença de todos. Agradecendo também a presença dos nossos companheiros na internet, tá? Um grande abraço a todos. Tenham um excelente domingo e semana que vem a gente estará aqui novamente, tá bom? Então, muita paz a todos. Nós estaremos atendendo agora lá na salinha ali em cima, individualmente, né? Quem quiser passar pelo atendimento, pode vir primeiro a tomar o passe, tá? E aí depois todos também tomarão, ok? Então, muita paz a todos.